Quantas vezes você já iniciou um projeto com entusiasmo, traçou metas, elaborou listas, fez planos, deu os primeiros passos e, de repente, tudo desmoronou? A motivação desapareceu, o corpo travou e a mente começou a criar um monte de desculpas. E mais uma vez, você abandonou aquilo que havia se proposto a fazer. O ciclo se repetiu e, junto com ele, vieram a culpa, a vergonha e a frustração. Talvez, em algum momento, você tenha começado a acreditar que o problema está em você. Que é falta de disciplina ou falta de força de vontade. Mas o que eu vou lhe explicar hoje, com base na neurociência e na psicanálise, é que esse comportamento tem uma raiz muito profunda e começou muito antes de você ter qualquer responsabilidade sobre isso. Se essa é a sua primeira vez aqui, me permita que eu me apresente. Meu nome é Diziane Alves. Sou psicanalista clínica, gestora financeira e criadora da Integração Psicanalítica Racional. O meu objetivo aqui não é oferecer discursos motivacionais vazios, mas sim entregar respostas reais, com base científica, sobre por que você trava e por que desiste, e como o trauma emocional moldou o seu cérebro. Quando falamos de autossabotagem, procrastinação ou da incapacidade de concluir o que começamos, estamos, na verdade, falando de 3 sistemas cerebrais, que foram moldados e muitas vezes sobrecarregados pela forma como o nosso cérebro precisou se adaptar para sobreviver. O primeiro deles é o eixo HPA, hipotálamo, hipófise, adrenal. O eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, o alarme biológico da sobrevivência. O eixo hipotálamo, hipófise, adrenal, ou simplesmente eixo HPA, é uma das principais estruturas responsáveis pela regulação do estresse no nosso organismo. Funciona assim: tudo começa no hipotálamo, uma pequena região localizada na base do cérebro, responsável por interpretar sinais de ameaça. Quando o hipotálamo percebe que existe um perigo, seja ele real ou emocionalmente percebido, ele libera um hormônio chamado CRH, hormônio liberador da corticotrofina. Esse hormônio estimula a hipófise, também conhecida como glândula pituitária, que funciona como um centro de comando intermediário. A hipófise, então, libera o ACTH, hormônio adenocorticotrófico, que segue pela corrente sanguínea até alcançar as glândulas adrenais, localizadas logo acima dos nossos rins. As adrenais, por sua vez, liberam o cortisol, o principal hormônio do estresse. O cortisol prepara o corpo para enfrentar o perigo. Aumenta os batimentos cardíacos, eleva a pressão arterial, libera glicose para fornecer energia rápida e mantém o organismo em estado de alerta. Robert Sapolsky, no livro Comporte-se, a biologia humana por trás do nosso melhor e do nosso pior, explica que em situações normais, esse sistema é essencial para a nossa sobrevivência. O estresse acontece, o corpo reage e, passado o perigo, o sistema desliga e tudo volta ao equilíbrio. Mas, se a sua infância foi marcada por gritos, punições, violência física e emocional, ou silêncio e abandono, o seu alarme biológico nunca foi desligado. Bessel van der Kolk, no livro O Corpo Guarda as Marcas, reforça que esse contexto de trauma crônico, o eixo HPA, ele permanece hiperativado. O resultado: seu organismo vive como se estivesse em estado de guerra o tempo inteiro. O seu alarme nunca desligou. E é por isso que hoje, tarefas simples como abrir um e-mail, iniciar um projeto ou enfrentar uma reunião são interpretados pelo seu cérebro como ameaças à vida ou como se você estivesse prestes a ser morto. Antes mesmo que você racionalize, o seu corpo já entrou em estado de alerta. O coração acelera, a respiração encurta, a mente embaralha e você acha que isso é procrastinação, mas na verdade é apenas o seu sistema de sobrevivência
tentando protegê-lo. O segundo sistema, o sistema dopaminérgico, quando o prazer é substituído pelo medo. Vamos agora ao segundo sistema, o sistema dopaminérgico, responsável pela sua motivação e pela sua capacidade de sentir prazer diante da expectativa de uma conquista. Daniel Kahneman, em seu livro Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar, e Leonard Militnov, no livro Subliminar, como o inconsciente influencia nossas vidas, explicam que em um cérebro saudável, a dopamina é liberada na antecipação de um resultado positivo. Ou seja, o simples fato de imaginar uma meta alcançada já gera prazer e impulsiona a ação. Porém, quando a infância foi marcada por frustrações constantes, críticas e ausência de reforço positivo, o cérebro aprende que esforço não traz recompensa, não traz prazer, não traz alegria. Traz, sim, dor, vergonha. Como resposta adaptativa, o sistema de dopamina passa a ser acionado não pela expectativa de uma conquista, mas pela iminência de uma crise. Por isso, muitas pessoas só conseguem agir quando estão no limite, no último segundo, quando a ansiedade atinge níveis insuportáveis. Além disso, o viés de confirmação, também descrito por Kahneman, faz com que o seu cérebro busque, de forma inconsciente, provas de que tudo vai dar errado, porque ele aprendeu que o fracasso é inevitável. O terceiro sistema, o córtex pré-frontal, o centro de comando que não assume o controle. E chegamos ao terceiro sistema, o córtex pré-frontal. Antônio Damasio, em seu livro O Erro de Descartes, descreve o córtex pré-frontal como o centro das funções executivas. É ele quem organiza os pensamentos, analisa os riscos, toma as decisões e regula as emoções. Em um cérebro saudável, o córtex pré-frontal assume o controle diante dos desafios, elabora estratégias e sustenta o foco. Entretanto, como Bessel van der Kolk mostra no seu livro O Corpo Guarda as Marcas, quando o cérebro passa anos sob estresse crônico, essa área torna-se hipoativa, quer dizer, ela é menos ativada, é menor. E o que isso significa? Que mesmo sabendo que precisa ser feito, você não consegue sustentar a decisão. Às vezes, você não consegue nem tomar a decisão. Qualquer obstáculo, por menor que seja, desativa o pré-frontal e faz com que a amígdala, a estrutura responsável pela resposta do medo, assuma o controle. O resultado é a fuga, a paralisação ou a desistência. E se além de tudo isso, você passou pela parentificação emocional, que Ivan Nagy descreveu em sua teoria das lealdades invisíveis, ou viveu a inversão de papéis que Susan Forward denuncia no livro Pais Tóxicos, a situação se agrava ainda mais. Toda a energia mental que deveria ter sido usada para desenvolver habilidades de planejamento e organização foi consumida tentando prever e controlar ou sobreviver aos estados emocionais dos adultos ao seu redor. Seu cérebro, literalmente, foi treinado não para realizar metas, mas para sobreviver, um dia de cada vez. Agora que você compreende o funcionamento desses três sistemas, talvez, pela primeira vez, consiga olhar para si mesmo com menos culpa e mais compreensão. Mas a pergunta que fica é: o que fazer a partir daqui? No próximo vídeo, vou compartilhar 3 estratégias práticas baseadas em evidências científicas que fazem parte da metodologia da integração psicanalítica racional. São passos que eu mesma apliquei e que hoje ajudam muitas pessoas a sair desse ciclo de autossabotagem. Se você chegou até aqui, comente abaixo. Eu vou reprogramar meu cérebro. Inscreva-se, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que também precisa entender que o problema nunca foi falta de força de vontade, e foi sim
a necessidade de sobreviver. E a partir de agora, vamos construir juntos uma saída para essa situação. Até o próximo vídeo!